O Matt pergunta, é muito difícil de arrumar um emprego sendo produtor musical? Cara, é uma profissão como outra qualquer, assim, quanto mais bagagem você tem, quanto mais experiência você tem, quanto mais portfólio você tiver, mais fácil vai ser para você conseguir trabalhar em um estúdio ou uma produtora de áudio, porque você já vai ter um material muito bom na mão para apresentar, né? Então você já chega com um leque de opções de coisas que você já fez, fica mais fácil de você conseguir. Não é que é difícil, eu acho que você tem que ter uma experiência antes, e para isso você precisa praticar muito, né? Você tem que gravar muita gente, fazer um portfólio legal, ter segurança naquilo para você trabalhar para os outros com propriedade, né? A não ser que você entre como um estagiário, no intuito de aprender mesmo. Você vai ganhar menos no início, normal, claro, mas você vai desenvolver muito vendo os outros trabalharem. Então é um caminho que eu acho super legal também para quem está começando. O Kenji pergunta, quais opções de faculdade você recomenda? Kenji, vamos lá. Eu não posso falar sobre faculdade de música, de produção, no caso, se é legal ou não, porque eu nunca fiz. Então não posso falar com propriedade de algo que eu nunca fiz. Porém, eu posso falar com propriedade que não precisa fazer faculdade, não é necessário. Eu não fiz e trabalho com isso há muitos anos, né? Eu acho que essa experiência aí você acaba pegando na vivência mesmo, né? Praticando, estudando via cursos online, via internet, via colando em alguém que você acha legal, em estúdios e tudo mais, e você vai formando a sua personalidade. Então não posso falar se faculdade é legal, porque eu nunca fiz, então não sei se eles vão te dar uma base sólida para você começar a sair no mercado trabalhando. Eu ainda na minha cabeça, você só vai crescer de verdade quando você praticar no dia a dia mesmo, pegando situações reais, tá? Faculdade, eu imagino que vai te dar muita teoria, mas a segurança você vai pegar na prática. Gravando banda ruim, que os caras não tocam direito, gravando instrumento ruim, dando pau em várias coisas, não sabendo como resolver uma coisa, você precisa pesquisar para descobrir o que é. Isso aí na vivência você vai aprendendo e vai tomando mais segurança. É assim que você cresce como profissional, na minha opinião. O Junin pergunta como foi o teu processo de amadurecimento como produtor na sua sonoridade. Isso só o tempo vai jogar a seu favor, né? É claro que com tempo, com prática, quanto mais você vai produzindo, executando, testando coisas, né? Acerto e erros, você vai formando a sua personalidade, né? Como produtor. Então eu tenho algumas características minhas, pessoais, que eu fui desenvolvendo durante o tempo. Então acho que o processo é simplesmente você colocar a mão na massa, estudar bastante, colocar a mão na massa e ver o que funciona e o que não funciona para você. Tem muitos temas assim que às vezes que eu vejo outros profissionais falando que eu discordo. Muitas vezes eu discordo, né? Então, porque não quer dizer que funciona para um, que pode funcionar para o outro. Então essas coisas você tem que ir pegando a manha na prática, não tem jeito. O Di, meu primo, abração Di, pergunta como captar baixo em DI e manter uma timbragem bonita. Então ele quer saber como que você vai ter um som bacana espetando o baixo direto na interface e tendo aquele som de linha. A gente tem duas opções basicamente. A primeira é um pouco mais complicado, né, para quem tem home studio, que é a opção de reamp, que é quando você sai da interface, né, liga numa caixinha de reamp box, dessa caixa vai para o amplificador, e aí o som de linha vai estar saindo no amplificador, você timbra e você microfona, grava e volta para a interface. Um processo mais chatinho de fazer, mas funciona também, mas não é a realidade de quem tem home studio. Então a segunda opção é você colocar um simulador mesmo de baixo no canal, não tem muito para onde correr. Eu confesso que eu gravo muito baixo em linha e não vejo o menor problema, assim. Muitas vezes eu uso direto o baixo som de linha mesmo, às vezes eu nem timbro, porque às vezes orna, dependendo do resto dos sons, das guitarras e tudo mais, às vezes orna legal. Mas às vezes não, às vezes você quer um som um pouco mais característico, coloca algum plugin de simulação e tá tudo certo. Eu sei que o Guitar Rig tem algumas opções de ampli para baixo, o Amplitube tem também, enfim. Tenho certeza que existem vários no mercado aí. O Ricardo pergunta, o que seria melhor, já gravar comprimindo via hardware ou comprimir depois in the box, ou seja, dentro do computador? Eu acho o seguinte, Ricardo, quanto mais pronto você chegar com o som,
para você mixar depois, melhor. Eu sou sempre dessa opinião. Então, se você tem os equipamentos, por fora aqui no estúdio, por exemplo, eu consigo já gravar equalizando, gravar comprimindo, por causa da Apollo, eu já gravo sentando a mão. Então, assim, quanto melhor eu conseguir arrancar o som na entrada, para mim, melhor ainda. Isso não é uma regra, claro, quem não tem hardware ou não tem como fazer isso, não tem problema, grava com o que tiver e depois mixa ali no seu software. Então eu acho isso, só que tem que tomar cuidado, se você ainda não tem tanta experiência, cuidado para você não comprimir demais, porque você está printando esse som. Então ele vai chegar às vezes muito comprimido, não tem como descomprimir, entendeu? Então tem que tomar esse cuidado. Se você está começando, tenta ir de uma forma mais sutil. Eu, por exemplo, quando eu vou gravar, normalmente eu não mexo demais, não. É só um pouco, só para tirar uns picos ali na compressão, corrigir uma coisa ou outra na equalização. A não ser que se o som estiver chegando tá assim, muito ruim, eu preciso mexer demais, mas eu prefiro resolver na fonte. Então, por exemplo, se uma caixa não está legal, ao invés de eu ter que mexer demais na equalização, eu prefiro de repente tentar mexer na afinação, tentar resolver na fonte, que pode ser melhor.